abençoe, meus irmãos. Graças a Deus por mais esta oportunidade que temos. Amém? Vamos dizer todos, graças a Deus. Deus abençoe também os nossos irmãos através da internet, por toda parte do Brasil, Moçambique, Portugal, Londres, São Tomé e Príncipe, e por toda parte aonde este culto, esta transmissão possa chegar. Deus te abençoe, meu irmão. Vamos ler a Sagrada Escritura no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Nesta noite, trago a mensagem titulada A Maior Maldição do Mundo. Gênesis 3, 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Querido e amado Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, neste momento, nos colocamos em Tua presença, para podermos ministrar a Sua palavra, Pai. Fale a cada coração, a cada filho e filha do Senhor, e que nesta noite, Pai, mais uma vez, possamos ouvir a Sua voz, a Sua palavra, falando e tratando com a Sua Senhora eleita. No nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar. Para que os irmãos tenham segurança naquilo que eu vou pregar nesta noite, nosso pastor Osmar pregou a mensagem no dia 4 de março de 2007, ele pregou a mensagem intitulada Domínio Feminino. E a nossa mensagem, nesta noite, é baseada nesta mensagem aqui, que o pastor Osmar pregou. E também pregou a mensagem com o mesmo título, Domínio Feminino, no dia 22 de março de 2014. E no dia 16 de novembro de 2014, pastor Osmar pregou a mensagem Mulher Dominante. Então, é a minha segurança e é a vossa segurança, além da mensagem do profeta. Amém? Ele te dominará. A palavra dominar significa poder de controlar. E ele, o seu marido, o seu desejo, diz o Senhor, será para o seu marido. O seu desejo. E ele te dominará, diz o Senhor. E ele te controlará. Deus está falando às suas filhas, aquelas que podem ouvir a voz de Deus. E ele te influenciará. Não através da brutalidade, nem da gritaria, mas através do amor.
Amém? Assim como Cristo amou a igreja, assim o homem deve amar a sua esposa. Muitas vezes as pessoas confundem domínio com machismo, porque no mundo existe o machismo, mas a palavra de Deus não está dizendo domínio pelo machismo, um homem machista, que domina a mulher pela imposição, que domina a sua esposa por tapas. Jamais, meus irmãos, jamais. Não é isto que nós estamos pregando, não é isto que o Senhor, a palavra de Deus ensina. Porque o machista, ele faz da sua esposa um capacho. Ela tem que obedecer ele, porque senão apanha, porque senão ele grita com ela, porque senão ele a trata com brutalidade. E o domínio do filho de Deus, do marido, do homem de Deus, ele vem através do amor. É com amor que o homem domina a sua esposa. É com respeito, é com educação, é conversando, não é gritando. É com amor que ele influencia ela. É com amor que ele a domina. Porque Cristo não domina a sua igreja por gritaria, não domina a sua igreja por imposição, não domina a sua igreja pelo machismo, mas Cristo, ele domina a sua igreja, a sua senhora eleita, por um Espírito, pelo Espírito Santo, pelo seu amor. Da mesma forma, o marido tem o seu controle sobre a sua esposa, pelo amor. Certo, meus irmãos? Temos que viver a Escritura, cada um de nós. Então, dominar significa o poder de controlar. E governar, por que governar? Porque ele é o cabeça da casa, o homem. Deus o instituiu ali para ser o governante daquele lar, o governante daquela mulher, o governante dos filhos, aquele que tem o domínio, aquele que tem a autoridade, aquele que traz a influência cristã. Estou falando agora para o homem cristão, estou falando de um homem cheio do Espírito Santo, estou falando de um homem cheio dos trovões revelados, estou falando de um homem que nasceu de novo. E ele te dominará. Então, esta é a lei do Senhor. Este é o mandamento do Senhor. Depois que veio o pecado, Deus colocou ali o homem para dominar a sua esposa, controlar. Marido precisa controlar, governar a sua esposa. Assim como Cristo domina, governa e controla a sua igreja. Este era o plano de Deus. Este é a palavra de Deus. É o que nós lemos aqui em Gênesis, capítulo 3. Deus nunca mudou essa escritura, meu irmão. Deus nunca tirou este poderio da mão do marido, da mão do homem. E a mulher, uma cristã, ela precisa respeitar o seu marido, como cabeça, como
o governante do lar, aquele que o Senhor colocou como cabeça, porque o seu marido, minha irmã, representa Cristo na sua casa. Quando você desrespeita a autoridade do seu marido, a palavra do seu marido, você está desrespeitando a palavra de Deus, está desrespeitando a Cristo. Quando você não aceita o domínio, o controle do seu marido, você não está aceitando o domínio, o controle de Cristo. Certo, minhas irmãs? E eu vejo ali que o irmão Branham diz, na mensagem, a era da igreja de Tiatira, parágrafo 4, onde o irmão Branham mostra essas coisas. E esta é uma lei do Senhor que veio desde o jardim do Éden, desde Gênesis, no princípio. Agora, o irmão Branham diz que, desde o jardim do Éden, Satanás começou a perverter a lei do Senhor. Começou a perverter a lei do Senhor, desde o jardim do Éden. A mudar aquilo que Deus instituiu. Vamos ler aqui a era da igreja de Tiatira. Parágrafo 4. É digno de nota que o próprio nome Tiatira significa domínio feminino. Tiatira significa domínio feminino. Assim, esta era é caracterizada por uma força dominante. Esta força dominante, que caracterizou a esta era, a este nome, Tiatira, está representada numa força dominante, de um poder dominante, que é o domínio feminino. E este poder, esta força dominante, feminina, é um poder de Satanás. É um poder de Satanás. Domínio feminino é um espírito, é um demônio, minhas irmãs. Quando uma mulher quer dominar o seu marido, aquele espírito que está ungindo a senhora é um demônio, é um espírito de Satanás, porque ele está contrário à palavra de Deus. Deus não colocou a mulher para dominar o homem, Deus colocou o homem para dominar a mulher, você vê? Por isso que o irmão Branham diz que é uma força, a mulher, ela tem uma força dominante, só que esta força dominante não vem de Deus, vem de Satanás. A força de Deus é que você reverencie o seu esposo. Quando você tem o Espírito Santo, minha irmã, você reverencia seu esposo, você respeita o domínio do seu marido. Quando ele fala, você ouve. Você vê que Satanás te faz querer dominar, governar, controlar o seu esposo, seu marido. E é uma perversão. Mas o Espírito Santo te faz respeitar o seu marido. Quando ele fala não, você escuta, abaixa a cabeça, fica quieta. Como você age na sua casa? Quando você quer algo e o cabeça do lar fala, não, querida, melhor não. Ou quando ele fala qualquer coisa e você tem uma opinião contrária, você tem que observar que tipo de espírito está em você, minha irmã. Cada mulher. Porque é o mal da era. O irmão Branham chega ao ponto de dizer, minhas irmãs, que o domínio feminino, parece que toda mulher quer governar o homem.
Toda mulher quer mandar no homem. Toda mulher quer falar acima do seu marido. Quer ter uma ideia melhor do que o cabeça. E a senhora não sabe que isto é a maior maldição do mundo. É uma maldição. A mulher mandar no seu marido é uma maldição. É digno de nota que o próprio nome Tiatira significa domínio feminino. Assim, esta era é caracterizada por uma força dominante. Que força dominante é essa que a mulher tem? Como que a mulher domina o seu marido? Como que a mulher domina o homem? É através do sexo. O poder dominante da mulher é o sexo. Porque se ele não faz o que ela quer, ela não faz o que ele quer. Então a mulher encontrou Satanás, sabia, lá no jardim do Éden, que a única forma de dominar Adão era através da mulher. A única forma de fazer Adão cair era através da mulher, da Eva. E Satanás usou Eva para fazer o seu marido cair. E o que Satanás usou através de Eva? O que Eva levou o conhecimento para Adão? Conhecimento sexual, desejo sexual. E a mulher usa isso de uma forma errada, de uma forma diabólica, para poder controlar, dominar seu marido. E o marido fica subjugado à mulher, porque se ele não fazer o que ela quer, ela bloqueia o seu marido. Ela não vai mais atender seu esposo. E isto é uma maldição no lar. Uma esposa que não atende o seu marido, ela está dominando o seu marido, porque ele tem direito no seu corpo, assim como você tem direito no corpo dele. Isto é amor. Agora, o próprio apóstolo Paulo diz que você não tem direito no seu próprio corpo. Mas quando você, então, usa isso para poder influenciá-lo, porque se ele não fizer o que você quer, você, então, não o atende, não respeita, não o ama. Por isso que isto que o irmão Branham diz aqui, a força dominante, a força dominante da mulher é o sexo. Porque o homem precisa de sexo. Isso faz parte da natureza humana. E que nem Deus proibiu isso. Só que Satanás usa este poder da mulher para poder dominar o seu marido. E quando a mulher faz isso, você está desrespeitando a palavra de Deus. E isto traz uma maldição no lar, traz uma maldição na casa. Porque lá no jardim do Éden, meus irmãos, estava tudo bem. Lá no jardim do Éden, estavam eles vivendo em harmonia. Toda viração do dia, Adão e Eva, eles se assentavam ali debaixo da grande árvore, para o culto do entardecer. E eles se preparavam, se assentavam ali, esperando o Senhor vir na viração do dia, para poder conversar com o Senhor, e terem aquele momento, e ter aquele culto. Estava tudo em paz lá no jardim do Éden. Eles estavam em harmonia, estavam vivendo em amor, sem pecado. E então ali, depois do culto, eles iam para casa, para o repouso. E eles tinham ali o seu jantar, sob as estrelas, sob a luz das estrelas, aquele jantar romântico. Que bênção que era aquele tempo, irmão,
Adão e Eva ali no jardim, antes do pecado, antes de Satanás entrar na raça humana e perverter. E então eles tinham aquele momento de um casal, de poder conversar, depois do culto, depois do jantar, falar como o Senhor é bom, que a criação de Deus, querida, olha as estrelas. Talvez ali Adão tirava o cabelo do rosto ali de Eva. Olha como a lua está linda, querida. E ela olhava para a lua, e olhava para Adão. Era um casal feliz, meu irmão. E então eles se repousavam à noite, dormiam, no outro dia acordavam, faziam suas orações, agradecendo ao Senhor por mais um dia. E então ali provavelmente iam tomar seu café da manhã. Um casal normal, filho, filha de Deus, abençoados por Deus. E eles ali de repente conversando no café da manhã, enquanto comiam, e olhando aquela bela cachoeira. Estou apenas fazendo um quadro, meu irmão. Tudo estava em harmonia, tudo estava em paz. Naquele lar havia paz, naquele lar havia amor, naquele lar havia bênção. E então ali, depois do café da manhã, Eva poderia dizer para Adão: querido, você sabe como mulher é, né, meus irmãos? Eu gostaria de dar um passeio pelo jardim. Poderíamos passear pelo jardim? Você passearia comigo pelo jardim, meu amor? E o vento soprando o cabelo de Eva, e Adão com aquele sorriso no rosto, cheio de amor por Eva. E Adão então falando: querida, eu gostaria tanto de passear com você, mas eu tenho alguns afazeres, é melhor nós deixarmos para outra hora. E ela, na sua inocência, poderia dizer para ele: mas querido, já que você não pode, será que eu poderia dar uma volta pelo jardim do Éden? E ele então provavelmente disse: não, querida, vamos deixar para podermos ir juntos. Depois dos nossos afazeres, a gente passeia pelo jardim do Éden. Não é assim? Quando a mulher pede para dar uma volta, eu quero fazer isso, querido. E o marido: não, querido, vamos deixar para depois. E Adão saiu de perto de Eva, e Eva, na sua inocência, começou ali, vendo uma florzinha do lado, foi lá cheirar aquela florzinha. Começou a andar, vendo as árvores do Éden. E ela começou a se distanciar ali do seu lar, da sua casa. Ela já estava ali, meus irmãos, manifestando algo que uma esposa não deve fazer. Quando o seu marido diz não para você, e você respeita o seu marido, então você não vai. Mas Eva foi. E eles conversaram antes, porque eles estavam em paz. E dali então veio a queda, e dali veio o pecado, e dali Eva caiu, porque ela já tinha desrespeitado seu marido, ela já tinha desrespeitado Adão. Quando ela estava a passear pelo jardim sozinha, quando ela não obedeceu ao seu marido, ela já estava a desobedecer ali a palavra de Deus. Ela devia estar ao lado do seu marido. A mulher deve estar ao lado do seu marido. Respeitar seu marido quando ele fala não. Não é a hora agora, querida. Agora não podemos. Vamos esperar mais um pouco. Mas se não fizer o que ela quer. E como que Eva então, meus irmãos? Satanás veio e trouxe a queda através de Eva. Mas como que Eva fez ali Adão cair? Através do sexo.
deu do fruto a comer a Adão, e ali então Satanás usou o domínio feminino. Satanás sempre quis perverter o Filho de Deus. Como que Satanás poderia perverter o Filho de Deus? Através do domínio feminino, através da mulher. Através da perversão da mulher, Satanás perverteu Adão. Através do domínio feminino de Eva, que usou do sexo para poder controlar seu marido. Esta força dominante, meus irmãos, minhas irmãs, é preciso falar claro. Mas esta força dominante que a mulher tem sobre o homem, que a mulher consegue governar o homem, controlar o homem, é através do seu corpo, é através do seu desejo, porque ela descobriu a fraqueza do homem, e ela perverte o homem através disso. Quando ele a procura e ela não quer, é uma perversão naquele lar, é uma maldição naquele lar, minha irmã, é uma maldição, a maior maldição do mundo, porque ele tem direito no seu corpo. E quando você fala não para ele, está mostrando que você domina ele. Um espírito errado, uma maldição naquela casa, uma maldição naquele lar, uma maldição naquela cama. Assim esta era é caracterizada por uma força dominante, uma força que cruelmente invade a todos, conquista a todos e controla despoticamente. Assim esta era é caracterizada por uma força dominante, uma força que cruelmente invade a todos, invade a política, a mulher dominante na política. A mulher chegou a dominar na política, dominar sobre os homens. A mulher chegou nas igrejas, como pastoras, diaconisas, obreiras, dominando os homens. Um espírito dominante, isso, irmão Brana diz, é uma maldição da política. Uma mulher como presidente da política, uma mulher como governadora, é uma maldição na política, é um país amaldiçoado. Uma mulher como pastora na igreja, é uma maldição na igreja, minha irmã, meu irmão. É uma maldição que Satanás veio trazendo desde o jardim do Éden, pervertendo o Filho de Deus. Assim esta era é caracterizada por uma força dominante, uma força que cruelmente invade a todos, invade todas as casas, todos os lares, se invade a política, se invade a igreja, se invade a casa do irmão, a casa da irmã, se invade a casa do pastor, a casa do diácono, a casa do músico, invade todos os lugares, é um espírito, é um demônio, é uma maldição. Ora, diz o irmão Brana, ora, o domínio feminino, não estou falando que a mulher é uma maldição, a mulher é uma bênção de Deus, mas o espírito dominante, o espírito dominante feminino, é um demônio, é uma maldição. Aquela mulher que influencia o seu marido, aquela mulher que quer dominar seu marido, que manda no seu marido, que fala mais alto que seu marido, que controla seu marido. A palavra de Deus não mudou, minha irmã. A palavra de Deus diz: Ele te dominará. Ele te dominará. Ele te dominará.
ele te dominará. Mas Satanás faz o quê? Ela, usando de autoridade sobre seu marido, ela, usando de domínio sobre o seu marido, é uma maldição no lar, é uma maldição naquela cama, é uma maldição naquela casa, e você tem que colocar essa maldição para fora, não é colocar a esposa para fora, não, é colocar aquele demônio, aquele espírito dominante feminino, é Satanás, meu irmão, que você precisa perceber, o homem precisa perceber, o marido precisa perceber, o marido precisa ficar no seu lugar como homem, como filho de Deus, e o marido colocar aquele espírito para fora, não a sua esposa, não colocar a mulher para fora, mas aquele demônio, aquele espírito, aquele domínio feminino, que é o que ela fala que manda, é o que ela quer que tem que ser feito, porque se não faz, ele vai para o armário, ela faz o homem sofrer, e cumpre a própria palavra de diz, aos casados vivam como se não fosse casado, por quê? Porque a mulher tem um espírito errado em casa, a mulher tem uma maldição na sua vida, isso não é doença, é um espírito, é uma maldição. Ora, o domínio feminino é a maior maldição do mundo, é o irmão Brana que disse. Eu estou lendo a Era da Igreja de Tiatira, é uma maldição, minha irmã. Quando seu marido fala algo e a senhora replica, quando seu marido fala algo e a senhora não crê naquilo, não respeita aquilo, não se sujeita àquilo, mesmo sendo contrário à sua opinião, mesmo sendo contrário à sua vontade. Quando a senhora não cumpre com a palavra de Deus, existe ali um espírito dominante feminino, aquilo é uma maldição no lar, aquele lar não vai para frente, aquele lar não é abençoado, aquele lar não é abençoado, e aquele lar, Satanás vai destruir aquele lar, porque já tem um demônio lá dentro, já tem uma maldição lá dentro, quando o marido fala, e a esposa não respeita, agora, da mesma forma, o marido que não ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja, também é uma maldição naquele lar. A mulher que não reverencia o seu esposo, tem uma maldição naquele lar. O marido que não ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja, aquele homem também tem uma maldição naquele lar. Por isso que Satanás traz nesses tempos finais, casamento e divórcio. Porque são lares amaldiçoados, lares de crentes, lares de evangélicos amaldiçoados, que escutam a palavra de Deus, mas não sabem que tem uma maldição dentro de casa. É um homem pervertido e uma mulher pervertida. E o lar não vai bem, o lar sofre. Aquele marido não vai bem, sofre no casamento. Aquela mulher não vai bem, sofre no casamento. Por quê? Porque ela saiu fora do seu lugar. Ao invés de se sujeitar ao marido, ela quer governar seu marido, dominar seu marido. Agora isso, minhas irmãs, serve para os jovens que estão casando, estão namorando, tem que saber que aquela mulher deve respeito àquele homem ao chegar ao casamento, porque senão ela vai fazer daquele lar um lar amaldiçoado. Eva fez do seu lar um lar amaldiçoado. Dali veio o pecado, dali nasceu Caim. Caim matou Abel, morte. Uma família que tem morte,
Por quê? Porque é uma maldição. Ora, o domínio feminino é a maior maldição do mundo. O homem mais sábio que o mundo já viu, Salomão, ele disse: eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber, e inquirir, e buscar sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade, e a doidice dos desvarios. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte: a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, escapará da mulher dominante. Quem for bom escapará dela. Por quê? Porque ela tem laços, ela tem ataduras nas suas mãos, ela consegue atar o marido, ela consegue dominar o marido. Quando você laça algo, o que você está fazendo, meu irmão? Você está dominando ali. Não é isto? Um laço, para que serve um laço? É para segurar, para controlar, para dominar. Para que serve uma atadura? É para prender. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte: uma mulher. Uma mulher, uma verdadeira cristã, ela é a joia na coroa do seu marido. É uma joia que excede a rubis de Salomão. Mas aquela que tem um espírito dominante, ela tem laços, cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus, escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela, vai ser dominado por ela. Agora, quem está falando aqui teve 1000 mulheres, 1000 esposas. Salomão, um rei de Israel, um sábio que teve sabedoria. Vedes aqui isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa a outra para achar a causa que a minha alma ainda busca, mas não a achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Uma que o seu valor excedia rubis, uma que é uma pedra preciosa na coroa de um rei, uma joia preciosa naquele lar, na coroa do seu marido. É uma mulher cheia do Espírito Santo, é uma mulher que vai no arrebatamento. Nenhuma mulher com espírito dominante vai no arrebatamento. Porque se aquela mulher tem o Espírito Santo, ela vai obedecer a palavra de Deus, ela vai se sujeitar ao seu marido, ela vai respeitar seu marido, ela vai ver Cristo no seu marido. Paulo diz, Eclesiastes 7, 25 a 28, Paulo disse, irmão Brando diz, Paulo disse: não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o seu marido, porque é ele que tem que usar de autoridade sobre você. A mulher deve respeitar a autoridade do seu marido, ele é uma autoridade na sua casa, da mesma forma que a mulher, ela deve ser a rainha do lar. A mulher tem que saber que ela tem um rei, e este rei é o seu esposo. Deus colocou o seu marido para ser o rei daquele lar, para poder aquele lar ser abençoado. E o que aquele rei fala, a mulher, a rainha, deveria obedecer, se aquietar, reverenciar, sofrer o seu governo, a sua autoridade, a sua influência do marido cristão, que domina a mulher pelo amor, não por tapas, não por imposição.
A irmã Branham diz no parágrafo 5, a era de Tiatira, desde o jardim do Éden, a mulher tem constante e sucessivamente tentando dominar o homem. Desde o jardim do Éden, a mulher incessantemente tem tentado dominar o homem. E hoje mesmo o mundo é da mulher. Com a deusa da América sendo uma mulher nua, com o ídolo da mulher caindo do céu. Recorde que seus braços eram barras de ferro. Caracterizava a primeira era, ou a era de Éfeso. Assim seu poder tem crescido, até que ela ganha autoridade absoluta. Tal autoridade sendo usurpada pela sua disposição férrea. Então, desde o jardim do Éden, você vai ver que a mulher, Satanás tem usado a mulher para perverter o homem. Satanás tem usado a mulher para poder querer dominar o homem, governar o homem. Você vê Jezabel e Acabe. Você vê que Jezabel, não era que Jezabel se assentava no trono e governava Israel, não. Mas Jezabel dominava Acabe. Por isso que era uma casa amaldiçoada, um reino amaldiçoado. Por isso que Acabe se rendeu a ídolos, a idolatria. Por isso que Jezabel passava, pintava seus olhos. Porque Acabe não conseguia dominar sua esposa. Acabe não conseguiu tirar a maquiagem do rosto de Jezabel. Por quê? Porque ele era dominado pelo poder do domínio feminino. Assim como muitos homens são dominados pela mulher, pelas suas esposas, para poder ter satisfação. Ora, não se tenciona que uma mulher tenha uma vontade férrea. Ela é segundo a Santa Escritura. Olha o que o irmão Branham diz da mulher que vai no arrebatamento, da cristã. Ela é segundo a Santa Escritura, para ser submissa ao homem. A mulher que tem o Espírito Santo, ela é submissa ao marido. Ela é submissa. Este é um mandamento para ela. E ela vai obedecer a palavra de Deus. Ela vai obedecer a palavra de Deus. Agora, aquela mulher que é mandona, aquela mulher que quer influenciar seu marido, aquela mulher que quer influenciar o obreiro, quer influenciar o diácono, quer influenciar o pastor, quer influenciar o músico, aquela mulher quer influenciar o zelador, aquela mulher quer influenciar o técnico. Ela tem um espírito dominante, ela que domina. Ela traz uma maldição para o seu próprio lar. Você vê? Domínio feminino, minhas irmãs, é uma maldição. A cristã, ela tem prazer em ser submissa, ela tem um espírito manso. Por isso que Salomão, Provérbios 31, mulher virtuosa, quem achará? Ele teve 1000, não achou uma. Salomão teve 1000 esposas, não achou uma. Mulher virtuosa, mulher que tem o Espírito Santo, mulher que é submissa. Ele teve 1000 e não achou uma que pudesse respeitar ele como rei. O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessita de despojo. Ela só lhe faz bem. Agora, a mulher mais passa raiva no homem do que faz bem.
ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Tem hora que a mulher faz bem para o marido uma vez por mês, tem hora que a mulher faz bem para o marido uma vez por ano, e ela não sabe que é uma maldição naquele lar, é uma maldição. As irmãs estão me entendendo? Os irmãos estão me entendendo? O que eu estou querendo dizer? Eu quero trazer bênção na vida da igreja. Eu quero trazer bênção no lar dos meus irmãos. E muitas vezes a gente está vendo a maldição lá dentro de casa. O espírito errado. Ela só lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos, limpa a casa. Então, que o marido sai para trabalhar, volta de tarde, a casa está tudo suja. Ela não cumpre o seu dever como uma dona de casa. E ai se o marido for falar alguma coisa, ele tem que ficar quieto, muitas vezes pegar a própria vassoura e ir lá limpar, porque aquele lar está amaldiçoado. E eu não enxergo outra coisa, meus irmãos. Trabalha de boa vontade suas mãos. É o Provérbios. Ela trabalha, a mulher virtuosa. É difícil achar uma mulher virtuosa. Uma mulher que é sujeita, que é submissa, que trabalha de boa vontade. Se você quiser, você mesmo limpa. Se você quiser, você mesmo lava suas roupas. Se você quiser, você mesmo faz sua comida. Não se importa com o seu marido. Da mesma forma ela está agindo com Jesus Cristo. Da mesma forma. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levante-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir as tarefas das servas. Ela distribui tarefas das servas. Agora, muitas vezes, ao invés dela trabalhar de boas mãos, ou aquelas que têm empregadas, passar o trabalho para as secretárias do lar, as domésticas, ela quer mandar o seu marido fazer as coisas, distribuir uma tarefa para o seu marido. Vamos pôr aquele varal ali? Vai limpar lá dentro que eu limpo aqui. É ela quem dá as ordens em casa. É ela que é a senhora em casa. É ela que manda em casa. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da benevolência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça. Ela não come o pão da preguiça. Não é aquela mulher preguiçosa que só fica na internet, no celular, o dia inteiro. E o arroz está queimando. Marido chega para almoçar na hora do almoço, arroz queimado, feijão queimado, a mistura queimada. Vai lá, paga 50 conto num bife, vai comer o bife torrado. Por quê? Porque ela come o pão da preguiça, fica o dia inteiro no celular, não tive tempo para lavar roupa, não tive tempo para cuidar da casa, não tive tempo. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também a ele a louva. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Provérbios 31, a mulher que teme ao Senhor, esta sim será louvada. Mulher virtuosa, mulher cheia do Espírito Santo, mulher cheia dos 7 trovões, quem achará? Estamos terminando, minhas irmãs, meus irmãos. Parágrafo 6. Ela é segundo a Santa Escritura. Você tem que ser segundo a Santa Escritura, minha irmã.
Não ser dominante na sua casa. Porque o domínio feminino é uma maldição. E vocês sabem disso. Que o domínio feminino é a mulher dominando sobre o pastor. É uma maldição. Após a morte do pastor Osmar, o domínio feminino, a maldição caiu. Domínio feminino. Dominando o pastor, dominando as irmãs, influenciando, ligando para as irmãs, dominando irmãos, bons irmãos, inteligentes irmãos, mas que se perverteram por causa do domínio feminino. É uma maldição na igreja, é uma maldição no lar. A mulher querer dominar, influenciar. Influenciar, você vê, meus irmãos, o que Satanás fez no próprio meio da igreja, no ministério do pastor Osmar, após a sua morte. Você vê o espírito dominante, querer dominar. Não, esse pastor não aceita, eu quero aquele, espírito dominante. Maldição, é uma maldição, dominando pastores, que fazem o que a mulher quer, são Acabes, que fazem o que a mulher quer. Quando você, meu irmão, se sujeita a este espírito dominante, você é como Acabe. O pastor, quando se sujeita ao domínio feminino, ele é como Acabe, ele é como Herodes, que Herodias pedia o que quiser, peça o que quiser, que até metade do meu reino te darei. Eu quero a cabeça de João Batista, numa bandeja. Domínio feminino é uma maldição. É uma maldição, a maior maldição do mundo. O lar que não paga dízimo é um lar que não é abençoado, a maldição. Por que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, é um lar amaldiçoado. Quando você não paga seus dízimos e ofertas, é um lar amaldiçoado. Agora, meus irmãos, o domínio feminino, esse espírito, esta maldição é maior do que a maldição de não pagar dízimo. É maior. Ela é segundo a Santa Escritura, para ser submissa ao homem. Este é um mandamento para ela, é um mandamento para vocês, minhas irmãs, para as mulheres. Uma mulher que em verdade seja feminina. Toda feminina terá essa atitude. Você crê no profeta? Amém? Você crê no profeta? Uma mulher que em verdade seja feminina. Toda feminina terá essa atitude de ser submissa ao seu marido. E se o jovem vê que aquela moça não é submissa no namoro, jamais ela será submissa no casamento. Já tem que terminar aquele namoro ali agora. Porque vai ser um lar amaldiçoado. Ele vai sofrer, ela vai sofrer. Vai dar divórcio. Você já vê isso no namoro. Por isso se namora. Não se namora para beijar, abraçar, não. Se namora para conhecer, para discernir os espíritos. Para discernir os sentimentos. Agora no namoro a mulher já faz e desfaz do rapaz. Já manda e desmanda o rapaz. Só se ele for bobo. Não será um capacho, porque nenhum homem que em verdade seja um varão fará dela um capacho, amém? Porém, ela desejará estar sob
a autoridade, a verdadeira cristã, ela deseja ser submissa. Se você tem que ver seu espírito, minha irmã. Como você trata seu marido, se você realmente é uma verdadeira esposa de Cristo. Se você tem um desejo de ser submissa. É difícil, né? No tempo que nós estamos vivendo, um tipo de mensagem desse. Mas é o que o irmão Branham está dizendo, eu estou lendo. Porém, ela desejará estar sob a autoridade e não governar sobre o varão, porque ele é a cabeça de casa. William Marion Branham. Aqui prova se você crê de fato no irmão Branham. Se você obedece. Se não obedece, prova que você não crê. Se ela quebra essa imagem que Deus tem feito dela ser submissa, se ela quebra essa imagem que Deus tem feito dela, ela se perverte. Qualquer homem, escuta meus irmãos, qualquer homem que permite que a mulher tome a autoridade sobre ele, ele também romperá essa imagem, tornando-se um pervertido. Eva se perverteu e perverteu Adão. Quando a mulher se corrompe, é tomada por esse demônio, esse espírito dominante, de governar o homem, de controlar o homem, de não ouvir a palavra final do homem. Se o seu marido, minha irmã, não pediu sua opinião, não fala nada, fica quieta, silêncio, é melhor para a senhora. Mas a mulher não pode escutar qualquer conversa. Ah, mas o que é isso? Você não vai fazer de jeito nenhum. Domínio feminino. O quê? Você vai para onde? Mas não vai de jeito nenhum. Se ele não perguntou sua opinião, não fala nada. Vai orar no seu quarto secreto. Porque tudo que você falar, vai mostrar o espírito que está em você. Você tem o direito de dar a sua opinião? Tem. Mas ele é o cabeça do lar. O homem é o cabeça da casa. A decisão final está na mão dele. Sem a mulher querer ficar lá influenciando, falando na cabeça dele. Manipulando o marido. Jezabel não controlava o reino do trono, mas ela manipulava Acabe. É a mulher que fica lá o dia inteirinho querendo manipular o marido. Sai daquele emprego. Você ganha pouco demais. Não, para aquela casa lá eu não vou. Você vai sozinho. Domínio feminino. Maldição. Por isto é que uma mulher não deve usar traje masculino, nem tampouco deve cortar o cabelo. Quando a mulher corta o cabelo, sabe o que a senhora está dizendo para o seu marido? Eu não te respeito. Quando a mulher corta o cabelo, ela está dizendo para ele, você não tem autoridade sobre mim. Quando a mulher corta o seu cabelo, 1 Coríntios 11 diz, ela está desrespeitando o seu cabeça, e o seu cabeça é o marido. Você não tem autoridade sobre mim. Toda mulher que corta o cabelo está mostrando para o seu marido, você não me domina. Eu não sou sujeita a você. Ela não deve nunca usar vestes que pertencem ao homem, nem deve cortar o cabelo. Quando ela o faz, está intrometendo-se no domínio do varão. Quando a mulher usa calça, ela está dizendo para o seu marido, eu sou igual a você. Eu tenho os mesmos direitos que você. Eu posso mandar em você. Quando a mulher põe calça comprida, ela está mostrando, eu sou igual a você. Quando a mulher corta o cabelo, ela está mostrando para o seu marido,
você não tem autoridade sobre mim. Quem domina aqui sou eu. Quando ela o faz, está intrometendo-se no domínio do varão. Está tomando a autoridade e está se pervertendo. Ou eu entendi errado o que o irmão Brando diz? Quando ela o faz, está intrometendo-se no domínio do varão. Está tomando a autoridade e está se pervertendo. E quando o marido permite aquilo, ela perverteu ele também. E quando uma mulher invade o púlpito, que lhe é ordenado não fazer, então mostra de que espírito é. Sendo uma mulher dominante, é anticristo. Uma mulher dominante que manda no seu marido, que domina seu marido, que controla o seu marido, que influencia seu marido, é anticristo. É a maior maldição do mundo, minhas irmãs. Sendo uma mulher dominante, é anticristo. Por isso que o homem tem que colocar sua esposa no seu lugar. Por isso que o pastor tem que colocar a igreja no seu lugar. Porque Cristo coloca a sua igreja no seu lugar. E ela o reverencia. Agora a mulher não reverencia nem o marido, vai reverenciar a Cristo. A mulher não é submissa nem ao marido, como é que vai ser submissa a Cristo? Sendo uma mulher dominante, é anticristo. E a semente da igreja católica está nela. Então, quando a mulher, meu irmão, querer mandar em você, você já sabe, a semente da igreja católica está dentro dela. Domínio feminino. Tem uma maldição naquela mulher. Tem uma maldição ali. Um espírito errado. Não é a mulher, não é a pessoa, mas é um espírito. A maldição não é a sua esposa. A maldição é o espírito que está nela. Ainda que ela negue isso veemente. Porém, quando chegamos à palavra, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Isto é, amém. Amém? Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu sei que é loucura pregar uma mensagem nesse tempo, Pai, mas foi a inspiração que o Senhor nos deu nesta noite. Como o teu profeta pregou, Senhor. Sem tirar e nem acrescentar, Pai. O profeta diz que o domínio feminino é a maior maldição do mundo. Que o domínio feminino é anticristo. E que o domínio feminino é a semente da igreja católica. Por isso, Pai, liberta minhas irmãs, para que elas sejam verdadeiras cristãs, submissas aos seus esposos, Pai. Porque dois estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. Ajuda-nos, Senhor, as nossas esposas, as nossas irmãs, todas as irmãs da família Brana, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.